Olá, eu sou António Manuel Ribeiro dos UHF e estou aqui na exposição. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham em mais um Conversa Afiada, às quartas-feiras, já sabe, entre as 22 e as 23h30, aqui na Exposende Serviços TV. Pode nos acompanhar não só através da internet, como também através do canal 680-650 da MEL. Como já estão a ver os nossos protagonistas deste programa, o Dr. Ramiro Santos e o Professor João Batista, são realmente as pessoas que durante esta hora e meia vão estar à conversa e de certeza será uma conversa de interesse para todos. Então, boa noite e é com vocês a conversa. Boa noite, João. Hoje, queres que eu comece? Pois. Inevitavelmente, os acontecimentos eu ia dizer da Crimeia, não da Ucrânia, porque de facto é na Crimeia que os tais grupos não identificados de autodefesa tomaram o controle de bases aéreas, de bases navais, o que é de compreender. Ontem vi no canal, naquele Porto Canal, um debate precisamente sobre a Crimeia, e é curioso que um dos interlocutores, como disse ali o Ferreira, adotou uma posição moral: a Rússia invadiu um país estrangeiro, portanto é digna de condenação geral. Mas o outro interlocutor ripostou dizendo que não seria de esperar outra coisa, na medida em que a Rússia tem interesses muito fortes naquela região, nomeadamente a base, ou melhor, a frota do Mar Negro, pois está ali sediada, e naturalmente que eles querem assegurar um clima de segurança. Bem, isto, depois há outros aspectos, não sei se quer comentar. Eu tenho dificuldade em articular um discurso. A Crimeia é um pretexto, não é? O problema está na Ucrânia. Primeiro surgiu o problema da Ucrânia, depois da Crimeia. Mas eu vou voltar àquela questão que nós já falámos na outra semana, que é a questão da legitimidade. Pois foi destituído um presidente, creio que legitimamente eleito. A comunidade internacional logo se apressou a apoiar a oposição, a dita oposição, que eu não sei qual é a legitimidade da oposição comparada com o poder, mas enfim, é sempre a velha questão da legitimidade. E portanto foi criado este embaraço. Eu já tinha visto outras situações em que a comunidade internacional, também não sei muito bem o que isso é. Eu ia fazer esse reparo. Exatamente. Explico lá o que é a comunidade internacional. Eu acho que a União Europeia quer dizer, a Inglaterra barra Estados Unidos, não é? E a Alemanha, quando se junta aos dois. E portanto, eu já vi outras situações em que a comunidade internacional, a dita comunidade internacional, foi muito mais lenta e muito mais cautelosa a reconhecer estes assaltos ao poder. E eu nem sei se de assaltos ao poder se trata nesta situação da Ucrânia, não é? Mas, portanto, é sempre a velha questão da legitimidade. E, portanto, que me preocupa imenso, porque sempre que um grupo, armado ou não, que eu nem sei muito bem se aquele era um grupo armado, não é? Portanto, e que obrigam, portanto, um presidente, supostamente com legitimidade democrática, a abandonar o seu país, e, portanto, depois há estas questões que é uma espécie de anarquia que me faz também pensar ou repensar como é que a democracia sem um poder forte acaba por ser demasiado frágil. Sim. Ocorre-me o ditado: quem com ferro mata, com ferro morre. Quer dizer, de facto, forçaram a saída de um presidente através destes movimentos que são mistos de força e de suposta manifestação popular. Quer dizer, por um lado é manifestação popular, tem uma legitimidade por aí, mas por outro lado é reforçado por uma certa violência. Aliás, repare, na Venezuela tem havido manifestações, a imprensa não tem coberto as manifestações e os oposicionistas são os primeiros a lamentar a violência, porque, claro, a violência das manifestações
tira legitimidade, e os oposicionistas, em princípio, são pessoas sérias que gostariam de uma mudança política na Venezuela com base em eleições livres. É claro que eles agora na Venezuela querem eleições, porquê? Porque, digamos, o período, isto é a minha interpretação de gasto, de dispêndio com medidas sociais, com medidas populares, subsídios, por aí fora, está a terminar. O governo venezuelano já não tem dinheiro para manter aquela política agradável à massa do povo, de modo que as dificuldades aí estão e, claro, a oposição aproveita, e aproveita muito bem, para contestar o governo do Maduro e forçar eleições antecipadas, na esperança que essas eleições lhe possam dar a vitória. É uma situação... Mas eu creio que das duas uma. Eu creio que as eleições antecipadas são sempre ilegítimas. Ou seja, se no contexto democrático, enfim, definido com as nuances de cada país, se tem um mandato legítimo durante um determinado período, há que aguentar com ele. Ou então, que é aquilo que eu digo, que tem que haver os tais válvulas, os tais mecanismos de auscultar a vontade popular. Mas então teríamos o problema da troika, ou seja, por exemplo, o nosso governo acabava por perder a legitimidade por se deixar manipular, entre aspas, ou maniatar por um poder alheio, se calhar pior que o russo, em que impõe medidas em nome de coisas e de valores meramente economicistas, com o chamado, no combate ao déficit, e portanto se não é ilegítimo, ou seja, então se não seria também aqui legítimo as pessoas reivindicarem umas eleições antecipadas para relegitimar um governo que traiu as expectativas, que não ia aumentar impostos, que não ia não sei quanto, enfim, eu já não me lembro do rol de promessas que... Daí termos referido há dias, ou eu ter referido, que não achava muito, ou melhor, que achava que não faria grande sentido estes cartazes que o Partido Comunista tem colocado, dizendo que é preciso mudar o governo, mudar as políticas, tudo bem, cada um tem a sua opinião, mas mudar o governo antecipadamente não sei porquê, mas nós temos antecedentes. Não se recorda-se que aquele presidente, o Jorge Sampaio, demitiu o governo estava em exercício de funções, também era um governo legítimo, democrático, e ele demitiu o Santana Lopes e provocou eleições antecipadas, de modo que este tipo de situações não é propriamente original. Ali na Ucrânia temos a novidade de uma manifestação ao mesmo tempo pacífica e violenta, quer dizer, pacífica para um lado, para uns, e violenta para outros. E é claro, e aí caiu a legitimidade pela base. Aliás, o Putin disse muito bem, nós não sabemos neste momento, isso há dias, com quem havemos de falar, nós não conhecemos as pessoas. Quem é que tomou o lugar do outro presidente deposto? Sim, mas também dizer que, João, mas também dizer que se for estamos cá bem com a dívida, lá do gás natural, se for outros, têm que pagar a dívida, não é? Faz-me lembrar, se casas com a minha filha, estás perdoado, se não casas com a minha filha tens que pagar os juros, a dívida e os juros. Ora bem, mas essa chantagem, a única novidade é que a chantagem é clara, sabe-se, os jornais têm falado nisso, mas há outras chantagens que os jornais nunca referem. Agora, a verdade é que a dívida já a salvaria em 2 mil milhões de dólares, 2 mil milhões de euros, pronto, vamos fazer a semelhança, e a companhia petrolífera russa, Gazprom, ameaçou já tinha ameaçado antes que era preciso dar uma solução ao assunto, ou o Estado russo adiantava o dinheiro, ou então teriam mesmo que cortar o fornecimento, porque a Ucrânia consome 40% do gás natural russo, os outros 30% são para a Alemanha e para a Itália, mais ou menos, e depois a Turquia também tem uma fatia importante. Então e eles, e os russos? E os russos gastam a fatia maior, com certeza. Não, mas eu quando referi gás natural, esqueci-me de referir o exportado. Ora bem, nestas condições, aí está,
também não estou a ver que a Rússia tenha interesse em colocar na Ucrânia um governo insolvente. Quer dizer. Mas voltamos à mesma questão, quer dizer, então vai-se condicionar políticas, legitimidades, por questões de economicistas e de dívida, não é? Mas nós também estamos a ser, Ora, exatamente, nós estamos sob a aparência de uma negociação que é imposta, não é? Nós estamos numa situação dessas, em que o governo tem tomado sucessivas medidas ilegítimas para pagar uma dívida. Supostamente, para diminuir, não, para criar condições para que, não é se calhar para pagar a dívida, para que nos emprestem mais. Pois, é mais isso. Essa é outra questão, é esse termo perverso do regresso aos mercados, mas regresso aos mercados, quer dizer, as pessoas ouvem, repare que uma comunicação social tem tiques de mentira, quer dizer, que nós ouvimos, Portugal vai regressar aos mercados, bem, quem vai ao mercado é para comprar alguma coisa porque tem dinheiro, mas neste caso o regresso aos mercados é regresso ao mercado do endividamento, para que, como o senhor disse muito bem, para que nos emprestem mais. E sem resolver o problema. Mas já que fala na comunicação social, relativamente à questão da Ucrânia, eu queria frisar o seguinte, é que, já reparou, eu vi as imagens, não tenho acompanhado, não tenho tido muito tempo a ver televisão, mas vi aquelas imagens e pergunto, eu deixo a interrogação, se não existisse comunicação social, o que é que teria sido, se não teria sido nascido ali uma guerra, quer dizer, ali dois generais, ou enfim, eu não tenho tropa, não conheço bem as hierarquias, dois estúpidos, dois palermas ali, com armas na mão, de um lado e do outro, se não fosse subalternos, quer dizer, basta haver um tiro para descalar ali uma onda de violência. Tiros houve, mas foi para o ar. Mas agora pergunto, se não fosse a comunicação social e a pressão, supostamente os olhos da comunidade internacional, que representavam os olhos da comunidade internacional, se não tivesse lá a comunicação social, o que é que teria acontecido? Podia ter disputado ali um conflito militar gravíssimo. Não. Será que no passado não houve guerras que começaram assim? Eventualmente, mas neste caso não me parece, porque a Ucrânia, o poder militar da Ucrânia é irrisório relativamente ao poder militar dos russos. Sim, mas havia a escalada da violência, não é? Se bem percebi, os ucranianos queriam regressar ao quartel, não é? E, portanto, foram impedidos pelos russos, e houve aquela tensão, e, portanto, se não fosse a comunicação social, aliás, os ucranianos, a parte mais frágil, estava a dizer, querem matar, matem e tal, porque estão aqui os jornalistas e não sei quantos. Quer dizer, se não houvesse essa transparência, digamos assim, se não teria sido um abuso, se não teria havido um abuso... As coisas podiam ter sido mais radicais. O que me leva a questionar se realmente a essência da democracia não é exatamente os mídias. Quando não são controlados. Quando não são controlados. Porque nas prisões e nas relações especiais de poder faz tudo às escondidas e, portanto, o problema é sempre a divulgação e a comunicação social. Claro, mas não esqueça aqui, quanto à idoneidade da comunicação social a nível europeu e americano, não esqueça, ou não queira esquecer, peço-lhe, esta unanimidade do silêncio relativamente aos Jogos Olímpicos de Sochi, aos Jogos Olímpicos de Inverno. Isso para mim é um teste à dependência universal em que a comunicação social está do império, do grande império, da chamada, o que as pessoas dizem, da nova ordem mundial. Quer dizer, a comunicação social, seja em Portugal, seja em Espanha, seja em Itália, seja em Chicago, em Detroit, está enfeudada à nova ordem mundial. Porque houve uma unanimidade. Se tivessem falado menos desses Jogos Olímpicos, eu compreendia, havia ali pressões, mas ninguém falou. Então há ali uma unanimidade, e essa unanimidade trai a dependência da tal nova ordem mundial, do poder mundial, que o Putin, quanto a mim, isto é a minha interpretação, com certeza, está a desafiar. De modo que, ironicamente, eu que no tempo do comunismo não via com agrado a União Soviética, o Império Soviético, a Rússia, agora parece que se inverteram os papéis. E já vejo a Rússia, não se ria, como salvadora da humanidade. Mas, pelo menos, exatamente. Parece um fado, mas é um pouco isso. Acaba por ser um contrapoder, ou pelo menos uma ideia relativamente, uma alternativa, digamos assim, ao modelo económico. Eu não sei muito bem qual é o modelo russo, não é? Atualmente. Ou seja, vejo grandes capitalistas
enfim, que nasceram com o petróleo e não sei muito bem em que circunstâncias, porque na Rússia não houve essa anarquia e, portanto, o que nós vemos de repente 3 ou 4 os magnatas russos, que eu não sei muito bem como é que nasceram, onde nasceram, e que depois até alguns foram presos, quer dizer, depois os que apoiam o Putin podem fazer tudo, são muito honestos, os que não apoiam tiveram que fugir, e portanto também não houve grande preocupação da Rússia a persegui-los, o que quer dizer que a Rússia também terá interesse em que esse poder económico dos russos se dissemine, digamos assim, pela Europa, não é? Ou seja, ter interesse na Inglaterra ou ter na América, enfim, eu não tenho conhecimento, mas pelo menos na Europa, que será também uma forma, pelo poder económico, de afirmação da Rússia, que realmente a gente não vê passar muitas notícias, a não ser agora, do modelo de sociedade russa, quer dizer, o que é que se transformou, o que é que realmente se melhorou a condição de vida dos russos em geral, se há mais liberdades, direitos e garantias, ao modelo ocidental, parece que também não há grande preocupação com a Rússia. Eu acho que a Rússia ficou um bocado ofuscada pela sua inutilidade em termos de, depois de acabar a Guerra Fria, não é? E eu acho que realmente aí o João tem razão. Não me apetecia estar muito de acordo consigo, mas vou ter que dar, não é? Porque realmente a gente, com razão ou não, até olha para o Putin, que até nem simpatizava, e diz assim, olha, pronto, ao menos há alguém que portanto, tem coragem faz frente. Não sei se de uma forma arcaica e até meia de blefe, não é? Mas realmente aqui os interesses levam-me a crer que efetivamente é um fazer frente. Blefe, claro, o que há é sempre receio de parte a parte às armas nucleares e ninguém está interessado numa guerra. A guerra não é propriamente a questão das vidas humanas, do sofrimento. Isso me parece não interessar muito aos dirigentes, mas a parte financeira interessa. Eu não sei se reparou, deve ter reparado com certeza que eles estavam lá, portanto, já tinham ensaiado lá o míssil, mas parece que já estava programado, eles avisam, não é? Quando vão dormir com a cunhada, avisam para ninguém ficar chateado. E então, parece que o lançamento já estava marcado e, portanto, que não era uma provocação. Quando é dos chineses, a provocação. Ou da Coreia, não é? E o que é que acontece? Ele disse, e, portanto, a comunicação social não deu grande importância, mas aquilo que ressaltava das palavras do Putin é cuidado com as sanções. Ou seja, o grande problema da Rússia já nem é a ameaça militar, é as sanções. O que me leva a crer que realmente o poder económico e financeiro é que governa e que regula o mundo. E, portanto, até o Putin se apercebeu disso. Porquê? Porque a Rússia já não é aquele país fechado que já foi em tempos autossustentável e, portanto, depende também dos mercados internacionais e, quer dizer, qualquer sanção económica hoje, se calhar, acabava ou fragilizava a Rússia de uma forma como nunca antes na história. Sim, o problema é que para exercer sanção sobre a Rússia também se exerce uma autossanção, como por exemplo o gás natural, quer dizer, a Alemanha poder dizer boicotar o fornecimento de gás natural, isso não faz sentido porque a Alemanha não aguenta, necessita mesmo do gás natural, não é de um momento para o outro que se substitui o gás natural por carvão, petróleo também há pouco, carvão há muito, e os Estados Unidos estão a gastar cada vez mais carvão porque é o que têm mais, e os Estados Unidos estão numa situação financeira muito difícil, dificuldade acrescida com o desaparecimento gradual do dólar como moeda do petróleo, como já o petrodólar já, digamos, é cada vez menos mas sabe que eu acho que, não sei se o João concorda comigo, acho que esta tensão, que é um bocado ridícula, porque quando foi com a Coreia, as coisas foram levadas muito mais a sério, ou seja, eu acho que a comunidade internacional ficou muito mais preocupada e com uma consciência realmente do perigo que isso constituía do que isto agora, apesar de ser muito mais próximo de nós, não é? Nós estamos sempre assustados, porque quando é na Europa as coisas têm outra dimensão, se é que podemos chamar a Europa, também já não sei muito bem qual é, porque a Europa de Leste durante muito tempo foi excluída em termos geopolíticos, não é? Portanto, continuo a achar que realmente estava excluída porque estava enfeudada ou dominada pelo poder soviético, portanto não tinha personalidade própria. Mas não deixava de ser a Europa, não é? Não. Portanto, tudo isto começou pela aproximação, nós vamos voltar à vaca fria, não é? Tudo isto começou, este conflito, eu acho que
não foi nada dele ser despota ou outra coisa qualquer, porque realmente há outros e ninguém se preocupa, mas sim com a aproximação gradual da Ucrânia à União Europeia, ou não, ou seja, porque o Presidente era contra e parece que havia, que eu agora já tenho dúvidas, não é? Já nem sei se a maior parte da Ucrânia é pró-Rússia, se é pró-Europa, se é que se pode pôr a dicotomia desses termos. Não sabemos, houve agora uma cidade, eu não me estou a recordar do nome, onde a coisa deu outra vez a volta, onde isto através de movimentação de gente tinha ido para o lado do novo presidente e agora voltou para o lado dos russos, vou dizer assim. Portanto, mas por a população for repara uma coisa, pela população sumária, eu acho esse argumento fantástico, pela população falar a maioria russa ou for de influência russa ou da etnia, o que é que isso acrescenta? Nós também, em Angola, também havia regiões em que eram dominadas pelos brancos e portugueses, e o que é que isso representa em termos de legitimidade? São ocupadores, não é? É a lógica, porque, quer dizer, eles não é, mas eu colocava, lá por ter haver mais russos a residir na Ucrânia, neste momento no Luxemburgo deve haver cidades em que tem mais portugueses do que luxemburgueses. Mas daí que depois adquirem uma certa legitimidade devido ao número, e daí que os países, a Suíça nomeadamente, se preocupam. Mas tem que se integrar as regras. Portugal não limitada a entrada de imigrantes. Mas agora imagino que, não é? Que no Luxemburgo, enfim, tentava pôr uma medida hostil, não é? Íamos nós, imagino que tínhamos capacidade militar, e dizer assim, cuidado que estão a respeitar até de uma forma xenófoba, vamos dizer, no Luxemburgo não será bom exemplo, mas e de alguma forma oprimia ou violentava os interesses e os direitos das pessoas, dos luso-descendentes, vamos chamar assim. E então nós iríamos ameaçar com... Mas as circunstâncias são diferentes. Para já a distância geográfica, depois há não esquecer também que a Crimeia, voltando, a Crimeia fez parte da Rússia e o Khrushchev, portanto um dirigente soviético nos anos 50, é que resolveu anexar, ou melhor, ligar a Crimeia à Ucrânia, quer dizer, naqueles rearranjos de repúblicas, União das Repúblicas Soviéticas, não é? Portanto, uma das repúblicas era a Ucrânia. Ele achou melhor que a Crimeia ficasse ligada à Ucrânia. Foi, se calhar, um erro que ele cometeu. Eu não adivinharia que as circunstâncias iam mudar e que agora os russos são de língua russa, de etnia russa e, naturalmente, sentem-se mais ligados aos russos. João, mas o problema já existia antes da Crimeia. Eu acho que a Crimeia é um pretexto agora, porque o problema com a Ucrânia já existia antes. Isto é uma nova evolução, ou uma nova faceta do conflito. Certo, mas eu estou a crer que o Putin não tem ideias, nem nunca teve ideias de invadir a Ucrânia, digamos, de se apropriar da Ucrânia, apenas para proteger aquela parte mais sensível, que tem ali a esquadra do Mar Negro. Pronto, mas depois há também ali umas regiões também de influência com população maioritariamente ou com grande quantidade de russos ou de pessoas que falam a língua russa. Bom, mas é por isso que estas misturas de povos acabam sempre por dar problemas. As pessoas são sensíveis. O Ramiro, então, deu o exemplo do Luxemburgo, mas agora podemos encontrar um exemplo diferente, que era termos aqui, como é que eu ia dizer, olha, uma anexação, Portugal ser anexado à Espanha. Isso criava-nos uma situação de incomodidade. Já não era a primeira vez, não é? Pois, a primeira vez, mas as pessoas não querem, não gostam, quer dizer, nós sentimos-nos bem com os nossos, com aqueles que falam a nossa língua, com aqueles que têm os nossos reflexos, as nossas atitudes, quer dizer, isto é normal. O Ramiro, não sei se já teve essa experiência, está num país estrangeiro, mas agora vamos ser, espera aí, vamos e alguém dizer assim, aquele é português, e não era por ir mal vestido, nem por estar a fazer figura de parvo, não sei, daquele qualquer coisa que me é familiar, e era mesmo português. Mas vamos ser realistas. Isso é instintivo. Se nós fôssemos anexados à Espanha, e o poder local, isto passava a ser uma região, com certeza, uma região autónoma, como existem já em Espanha, e portanto, se o poder fosse entregue a nós, o que é que isso alterava? Mas nunca seria. Porque neste momento, com a nossa integração europeia, nós já não decidimos rigorosamente nada. A União Europeia entra todos os dias pela porta com regulamentação, às vezes contra os nossos costumes e contra os nossos... Estou a falar do arroz de cabidela, estou a falar de uma série de coisas que são
que estão enraizadas na nossa cultura e que eles desprezam por completo. Claro. Porque não tem... E, portanto, se isto nós, neste Mas momento... estou absolutamente de acordo consigo, e isso causa um sentimento de desagrado. Ainda há dias, até a Exposente de Serviços fez um ótimo serviço, porque transmitiu em direto uma sessão em que se iria, ou em que se estará... Eu vi, mas quer dizer, o objetivo seria dar conta da aplicação dos fundos comunitários. Mas penso que não acabou por não ser mesmo isto. A ideia seria sensibilizar os empresários para a existência de novas oportunidades em termos de captação de fundos. Portanto, atenção que estão aí muitos milhões e esses milhões podem cair no vosso bolso, servir para investimento e, portanto, não se distraiam, arranjem projetos, mais ou menos a ideia foi esta. Portanto, preparem projetos, quer a autarquia, quer os particulares, porque sem projetos bem elaborados vocês não veem o dinheiro. Portanto, a mensagem essencial era essa. Ora bem, e os intervenientes estavam dentro do assunto, com certeza que estava lá um eurodeputado, uma pessoa que está habituada, enfim, a tratar destas relações Portugal-Comunidade Europeia, portanto, nada a dizer, mas causa-me um sentimento de desagrado, porque diabo é que nós, portugueses, temos que estar dependentes para o desenvolvimento, para a legislação, para a moral da Comunidade Europeia, dessa gente, que é a gente, e aí... Os fundos estruturais era exatamente para equilibrar a competitividade e não sei quantos. Mas repara, eu sempre achei... Mas não deu resultado, não está a dar resultado nenhum. Repara, é a mesma coisa que o governo, o Estado português, ter aqui uma verba para o apoio social e dizer assim, bom, temos aqui 1 milhão para o rendimento de inserção social, como se chama agora. E, portanto, agora uma instituição que vai administrar ou gerir a forma que se repartida. Essa ideia nunca me agradou imenso. Parece que há um dinheiro que é preciso aproveitar, um dinheiro que aqueles gajos de Bruxelas nos vão dar e, portanto, vocês de uma forma mais ou menos honesta ou não, vamos aproveitar esse dinheiro. Foi sempre a mensagem que passou. Eu até achava que esses fundos deviam ser geridos diretamente pela União Europeia, ou seja, os projetos deviam ser apresentados para lá, ou cá, por pessoas. Porque o que é que acontece? Foi meio dos chicos espertos, não é? Ainda há pouco tempo veio uma notícia de mais uma empresa a nível nacional que conseguiu desviar uns milhões largos, até para paraísos fiscais, que tinha a ver com a gestão dos fundos. Nós soubemos, acompanhámos as realidades que haviam, não é? E, portanto, depois eles foram obrigados, acho que por causa da realidade portuguesa, a ter que ser mais cuidadosos com as despesas elegíveis. Porquê? O dinheiro, principalmente, ia logo numa primeira fase para os carros. As empresas tinham que ter BMWs de alta cilindrada, nunca se percebeu muito bem porquê. A ponto de depois eles, nas despesas elegíveis, por exemplo, numa primeira fase dava para tudo, depois já só dava para determinados aspectos, nomeadamente os imóveis, mas depois até os imóveis começaram a valorizar as ideias. Ou seja, a logística, e portanto, pensar era a parte mais difícil, não é? Mas claro, de alguma maneira portuguesa, caímos no tingo. Como as pessoas, os nossos empresários não estavam preparados, empresas profissionalizadas para enganar, para fazer relatórios e papéis, que era aquilo que realmente essa gestão dos fundos, essas entidades queriam. E há empresas especializadas, agora não sei se continua a haver, que cobravam 20% ou 10% do bolo, de um bolo que essas empresas já sabiam perfeitamente que era para nada. Já que há esse dinheiro lá dos palermas da União Europeia, nós temos que o distribuir. E o que é que acontece? Acontece que, eu diria que 10% ou 20% desse dinheiro é que foi bem aplicado. Mais. Provavelmente, porventura, eu acho que nem há estudos rigorosos. Repare que a fraude, a corrupção, não é só em Portugal. Com os fundos estruturais também é no estrangeiro. Também há regiões ditas deprimidas, favorecidas na Itália, possivelmente até na Alemanha, e portanto todas recebem fundos, e quando há fundos a distribuir, é claro que a corrupção aparece. A corrupção aparece, é inevitável. Porque eu também vou apelar nos princípios, não é? Nós levamos aí, por exemplo, no que diz respeito também à distribuição da riqueza nacional, não é? Que pega essa clivagem entre o Norte e o Sul. Embora aqui o exemplo possa não ser feliz, mas eu vou falar no plano dos princípios, isto é, se não houver pessoas empreendedoras numa determinada região, não é? Eu faço a pergunta, porque carga d'água é que o Governo ou o Estado há de dar dinheiro a quem não o quer.
para essa finalidade. O apoio social é diferente. Isto é, dar dinheiro para cuidar dos idosos ou para o apoio social, estamos perfeitamente de acordo, ela é deprimida. Agora, para o investimento, para quem não quer investir ou para quem não tem capacidade, é um contrassenso. É claro que me podem dizer assim, mas está deprimida, continua deprimida. Meu amigo, se tem 4 filhos, 2 não gostam de trabalhar, não vai distribuir o dinheiro igualitariamente, porque já, para o investimento, isto é, opá, pronto, olha, toma lá um carro, mas só te vou dar este. E, portanto, quando o estragares, o problema é teu, não é? É um bocado isso. Agora, se o pai é empreendedor e tem uma pequena fortuna, não vai distribuir igualitariamente pelos filhos, se um tem uma vocação empreendedora e o outro não é? O mesmo se passa com as regiões, não é? Coisa diversa, que gostaríamos de falar mais para a frente, já é com os investimentos nas infraestruturas de educação, justiça, enfim. Mas, curiosamente, gastou-se dinheiro em infraestruturas e, quanto a mim, bem gasto. Eu sou daqueles que considero que as autoestradas foram uma despesa oportuna. Se não fossem em demasia, não é? Os fundos poderiam então ter coberto a construção de autoestradas. Era uma coisa mais transparente. E nós não estaríamos agora endividados também, ou o Estado não estaria endividado por causa das autoestradas. Estou com aquele negócio ruinoso, para não dizer criminoso. Mas valia logo ter pago. Tem aqui tanto para as autoestradas, gastem-no em autoestradas. Agora, quando o dinheiro anda por aí distribuído pelos ricos... Mas as próprias autoestradas, não é? Criou as próprias autoestradas, o boom da construção civil, que eu acho que devia ter sido muito mais gradual, criou vícios nas nossas empresas do dinheiro fácil, que estavam completamente, com a primeira crise a sério, ficaram completamente desarmados, porque estavam habituados a pequenos esquemas, os concursos eram da forma que era, um conhecia um engenheiro, outro não sei quantos, e depois dava para todos. Não, acabou, digamos, essa mina, e agora o que é que temos? Temos os nossos empresários a ter que fugir. Principalmente porque o que aconteceu é que eu vi um boom, quer dizer, de repente a gente que andava distraído e via pequenas empresas familiares, na minha aldeia havia muitas, não é? Mas havia para aqui em todo o concelho, e de repente vemos os empregados a ser patrões todos. Uma carrinha, quatro empregados, até tinham dificuldades em arranjar mão de obra no próprio espaço geográfico, tinham que ir depois a outras freguesias onde tinha havido essa dimensão. E eu perguntava assim, tudo bem, é ótimo haver promoção social e não sei quantos, mas como é que de repente as pessoas se passam, só porque sabe atar ferro, ou porque sabe, é preciso ter capacidade de empreendimento, ou é porque conhece o engenheiro da empresa principal e depois, no fundo, o que é que passava, que era vender mão de obra, ou seja, pagava X à hora ao trabalhador e depois vendia sem risco nenhum. É verdade. E havia 3 ou 4 pessoas, outras entidades que ganhavam dinheiro com isso. Depois as empresas, as empreitadas derrapavam. Exato. Andava toda a gente a ganhar dinheiro com as obras. Contratações, claro. Que é um esquema também muito português, não é? Que tanto quanto sei agora, a maior parte dos nossos empresários, que é outra pequenos empresários, que é outro drama, que tiveram que sair para a França e que estão a levar os vícios. Ou seja, neste momento, aquilo que me dizem é que em França, por exemplo, os empresários portugueses estão mal vistos precisamente pelos esquemas, pelos vícios que levavam daqui. E os próprios franceses, para concorrer em pé de igualdade, têm que adotar os mesmos esquemas. E, portanto, em Espanha, passado 1 ou 2 anos das pequenas empresas portuguesas lá estarem, já ninguém pagava a ninguém. Um defeito numa rachadela num prédio, dava uma maneira portuguesa, não, isto está agora só quando reparar aquilo que é reparável, e para reparar uma rachadela, fico-te a dever 30 mil euros ou 40 mil euros. Portanto, isto é tipicamente português, que é a desculpa do mal pagador. Não sei se existe se existe isso no estrangeiro, mas é uma cultura enraizada. É uma abordagem perspicaz, essa, de facto. Porque se as pessoas não puderem pagar, não pagam. Ou seja, devia ser ao contrário. Quando digo que não puderem pagar, não é de capacidade económica. Se tiver um pretexto para ficar com o dinheiro dos outros no bolso, fale de bom grado. E depois consegue passar na rua, e o próprio criador é que tem que se embrulhar. Porque a pessoa acha no seu direito, porque portanto, se perdeu aqui toda a cultura cumpridora, porque assim, as pessoas, para deixar de cumprir, têm que ter uma razão válida, não é? E não pode ser por um penteio, e peço desculpa pela expressão, deixar de pagar
deixar de pagar, de cumprir os compromissos. Mas enfim, eu gostava de falar, já sei que não é muito a sua praia, não é? A expressão, no futebol não é por causa da seleção, que eu não sei como é que está, mas também não me preocupa muito, mas do Porto, porque tem sido a notícia dos últimos dias e porque o Porto, que era uma referência também da organização de clube, isto prova que, enfim, já os meus amigos benfiquistas diziam, isto é, só se é forte quando se ganha, e portanto o Porto já teve crises e também deixou de ganhar campeonatos, mas esta fragilidade do presidente ao não ter aguentado ou convencido, não sei se tentou, o treinador a ficar, porque era uma imagem de marca do presidente, não sei se foi pressão da própria SAD, que agora com a nova organização, já não é muito nova, mas que se vai consolidando, não é? E portanto que o homem não andará sozinho, e que se não será o princípio do fim de um modelo que foi muitas vezes, e eu sou portista, portanto é com alguma dor que digo isto, que foi sempre, em algumas coisas eu acho que não exagero, isto é, porque às vezes o sucesso do modelo é por um gol que entra, ou por um gol que falta, ou então aquele gol do Kevin no ano passado tornou o homem, quer dizer, que não marcou o gol, não é? O presidente deu-lhe um novo oxigénio para conseguir fazer perdurar a sua mensagem. Isto leva-me a crer que também em todas as áreas há um ciclo, há um período de validade em que as pessoas também devem se adaptar e dar lugar aos mais novos e às novas ideias. E portanto é com alguma mágoa que eu constato que eu fiquei satisfeito, não é? Acho que já não vai salvar portanto, a época desportiva do Porto. Mas criou-se ali um ambiente, um circunstancialismo psicológico que tornaria a presença dele inviável, quer dizer, não fazia sentido. Os jogadores também se doem um bocadinho, culpam o treinador. Mas já tinha havido experiências anteriores e em que, teimosamente, às vezes com sucesso, a maior parte das vezes, é verdade, o presidente conseguiu impor como uma imagem de marca dele, não era tanto do clube. Ou seja, bom, se o presidente se confunde com o clube, as ideias do presidente são as ideias do clube, e portanto há ali uma confusão. E portanto, parece-me que realmente ele já tinha tido outras situações e em que conseguiu impor a sua vontade até ao fim. E portanto, se eu bem me recordo, a última vez que aconteceu uma mudança, uma chicotada psicológica à meia no Porto foi no tempo de Couceiro, que já lá vão uns anos largos. E portanto, que irá significar isto provavelmente que o Porto, enquanto estrutura alicerçada na imagem e na filosofia de gestão do seu presidente atual, que é o Pinto da Costa, que terá chegado ao fim. E portanto, também aqui a sucessão, se é que se vai haver esse problema da sucessão, mas eu acho que realmente, se houver a contestação continuar, a menos que este treinador faça milagres, e portanto o que mais me dói é talvez a equipa, enfim, agora já não será a mais cara de sempre porque fizeram outras contratações, mas o facto do Porto ter vendido alguns jogadores, eu olho para a equipa e vejo jogadores de alta craveira, não estamos a falar do Estoril, não estamos a fazer uma campanha ótima, ou de outros clubes, estamos a falar com jogadores internacionais caríssimos. Portanto, nem disso se pode queixar e, portanto, não me parece que seja um problema dos jogadores, do treinador era com certeza, mas será mais do que isso, será jogadores que não interiorizaram a tal ideia e imagem do Porto, que eu acho que não era do presidente na forma de gestão, mas sim na forma como incutia uma certa ideia, uma certa mística, não sei bem o que isso é, do clube. Ou seja, e portanto, se os jogadores não encarnam isso, quer dizer, acaba por fragilizar toda a equipa, não é? E portanto, é verdade que a gente olha hoje para o Porto e estava a ver se me lembrava de um jogador português de referência relativamente das escolas do Porto, ou pelo menos tivesse feito lá uma grande parte da carreira e não está nenhum, se não me falha a memória, não é? E portanto, isso também terá muito a ver
com a crise que se está a viver, porque que o Porto está a viver, que é uma crise de resultados, mas é uma crise de confiança. E portanto eu diria assim, há uns anos atrás o Porto, quando perdia um jogo, dava cacetada, entre aspas, ou seja, significava uma certa revolta. E hoje os jogadores habituaram-se a perder, que é uma coisa, portanto, como é que eu ia dizer, nunca vista num clube e numa organização como o Porto, e é isso que me custa, porque às vezes o ganhar um jogo ou perder um jogo é uma questão de sorte, não é? E portanto, se a bola vai ao poste, ou se o guarda-redes defende, ou não sei quantos, mas é a forma como se reage às derrotas. Ou seja, havendo a aceitação da derrota é mau sinal, quer dizer que a derrota que não é excepcional, que é alguma coisa que vem como que naturalmente. E portanto eu não me lembro de ver um jogador, não me lembro de ver um treinador, lembro-me de Vítor Pereira, mas depois se fosse, não é? Num salvo jogo no Chipre, salvo erro, em que o Porto perdeu 2-0 com uma equipa de terceira ou quarta categoria e ele estava satisfeito com os jogadores porque foi um jogo a Porto. E eu vi este ou ele não sabe o que é o Porto, e vi este treinador dizer 3 ou 4 vezes depois do Porto perder que estava satisfeito porque tinha sido um jogo a Porto. Ora bem, o Porto perder nunca é um jogo a Porto, porque não temos a cultura de vitórias morais já há muitos anos, não sei se já tivemos, mas já não é do meu tempo. E portanto era só esta ideia que eu gostava de deixar, que já sei que não é... Não, mas também vejo com mágoa, digamos, aquilo que parece ser o fim de um ciclo, de uma grande equipa portuguesa, de uma equipa do Norte, de uma verdadeiramente grande equipa portuguesa. O Benfica também teve os seus tempos altos, mas já foi há décadas. O Porto trouxe, digamos, essa glória, como os portistas gostam deste termo, a glória, de certa maneira, a fama, trouxe-a como o Benfica nunca a trouxe a Portugal. Mas o Benfica representou uma época e um sistema e um regime, representou outra época, mas sempre um certo provincianismo, percebe? O Porto nunca se libertou dessa ideia, que me magoava a mim como portista, porque assim, portanto, custa-me a ver quando é que o Porto vai jogar a uma equipa não, aqui mesmo, pequena, e não enche. Eu sei que os benfiquistas são mais fundamentalistas, eu sei que também nós temos a cultura, um portista que se preze não vai ver jogos fora, quer dizer, a não ser as claques. Portanto, se for o Porto jogar ali ao Rio Ave, eu não vou, por isso simplesmente. Mas porquê? Porque nós, quando queremos ver o jogo, vamos ao Dragão. Os benfiquistas não, porque os benfiquistas para aí têm que ir à luz, têm que andar 300 km e tanto aproveitam. Bem, eles fazem excursões até. Compreendo o que diz, quer dizer, os adeptos do Porto estão mais circunscritos a uma certa região. Exatamente, e vão ver eventualmente um final da Taça de Portugal, mas não vão ver um jogo, um adepto normal não vai ver um jogo ao Estoril, nem vai ver um jogo, percebe? Não vai, por isso simplesmente. Poderá haver um Porto Benfica, mesmo esses são poucos. Porquê? Porque estamos mais próximos, não é? Mas dirão assim os outros. Sim, os portistas de fora do Porto, da área metropolitana. Mas eu acho que mesmo se passa com o Barcelona, por exemplo, relativamente à dimensão de Espanha, em que eu creio que o Real Madrid leva mais adeptos para fora. A Espanha o Barcelona, que representa, também está agarrado àquela ideia de região. E, portanto, embora se conseguiu internacionalizar, não é? Bom, mas o Porto, portanto, no seu discurso, também se internacionalizou, mas depois, para consumo interno, percebe? Ele sempre radicalizou o discurso relativamente a uma região. Está a perceber? E, portanto, o Porto já tem uma dimensão internacional que não pode ser associado a história do produto já acabou, quando dizia que o Porto já saía a perder, já houve tempos e épocas em que saía a ganhar, portanto, já passou essa fase, passou o Douro e já estava a perder, não é? Era o que se dizia no tempo, acho que era uma frase do Pedroto, e portanto, essa dimensão provinciana que também, muitas das vezes, passava para a política, ou seja, os próprios candidatos ou os representantes dos partidos, digamos assim, da região do Porto, não é a região do Porto, mas associados à Câmara do Porto, também tinham essa bandeira, como tem agora alguns, que há as pessoas que do Norte, os tais que vão de avião para Lisboa, e não na Ryanair, agora finalmente parece que já vai haver voos da Ryanair, para nós também podermos ir depressa e bem e barato a Lisboa. Portanto, não é um destino que eu prefira. Tá, mas percebe, eu também não, mas porque é longe, não é?
Não Eu tenho, possíveis, João, mas eu tenho, João, mas eu tenho um exemplo, eu costumo dizer que sou melhor tratado na Galiza, que lá fui ontem, do que em Lisboa, não é? E agora não queria entrar a provincialismo, mas vou dar um exemplo. Eu estava a fazer um telefonema para o Tribunal Central Administrativo do Sul, às 4:05, já ninguém atende o telefone. Percebe? E sabe o que é que eu fiz? Imagina isto, e o que eu estou a dizer é totalmente verdade. Lembrei-me, o provinciano começou e diz assim, e pá, vou ligar para o Porto que eles vão-me atender. Liguei para o Tribunal Central Administrativo Norte, que é no Porto, Rua Dom Miguel de Góis. Às 4:15, depois farto de tentar para Lisboa. Mas comecei às 4:05, mas eu já sabia. Então liguei para o senhor e disse, olha, opá, não dá para ver aí no vosso sistema se há uma determinada ação entrou no Tribunal Administrativo Sul. Epá, não temos acesso ao ficheiro de lá. Ou, epá, sabe, que eu estou a tentar ligar, às 4:05 eles não atendem. Já. E sabe o que é que ele fez? Passou, ele próprio fez a ligação, que eu nem sabia que era tecnicamente possível. Dentro do tribunal era possível, vai para a central, depois passa. E ele próprio passou, porque agora eles têm um sistema centralizado, chamadas e tal, para controle por causa da Troika. E ele próprio passou a chamada e atenderam-me. Só que atendeu a pessoa que estava no Lisboa, tinha um atendimento, que tentou passar para as secções, mas já não passaram. Mas a mim nem me atenderam. É para ver aqui a diferença, percebe? Quer dizer, se isto é provincianismo ou não, não sei, mas é tal tratamento mais personalizado, não sei se tem a ver por Lisboa ser mais cosmopolita e as pessoas pensarem que, não é? Por exemplo, eu vejo, vamos dizer já os benfiquistas, opá, eu também vejo entrar à última hora, eu ia ver os jogos do Porto, não tinha as cadeiras, opá, e um jogo da Liga dos Campeões às 8:15, e as pessoas estavam a entrar e a comer assando na mão porque vinham do emprego. Ninguém tinha dispensa do emprego. Em Lisboa, se o Benfica jogar às 4 da tarde, metade de Lisboa para. Percebe? Quer dizer, como é que eu lhe vou explicar? São dimensões... Lisboa tem lá as sedes do, é tudo do público. governo. E, portanto, tem lá uma função... O estar ou não estar, vale o mesmo, não é? E aí é o arbítrio, é o arbitrário. Portanto, Lisboa, digamos, é uma cabeça enorme para um país pequeno. Portanto, essas pessoas, como o senhor diz, é a função pública, ministérios, secretarias, repartições, as pessoas vão ver o Benfica. Mas eu às vezes vejo... Que é o Clube claro. do Sul. Agora, é pena que o Porto nunca tenha conseguido uma abrangência mesmo na região norte. Quer dizer, bem, em Braga há o Sporting de Braga, mas o Porto nunca conseguiu impor-se como o Clube do Norte. Não. Ó João, mas isso acaba por ser sempre essa é a velha questão, quando me dizem assim, dizem-me os de Braga, então, mas porque é que a capital da região, se houvesse uma região norte, há de ser o Porto, não há de ser Braga ou há de ser Guimarães? Depois vêm as pequenas disputas, é quando o poder é centralizado, normalmente quando há sessão já toda a gente aspira. E, portanto, o problema, eu digo sempre, opá, então eu prefiro ir reclamar, de qualquer maneira vamos por partes. Eu prefiro poder manifestar-me nos aliados do que ter que ir a Lisboa, a Praça de Comércio. Se puder ser em Braga é tão contrassenso, porque nós pertencemos ao distrito, mas nunca fomos muito ligados a Braga, não é? A nossa vocação até é para o Porto, nem para Viana. Eu nunca percebi, daqueles nós já falámos uma vez nos programas da rádio, não é? Eu nunca percebi porque é que nós não fazemos parte da área metropolitana do Porto e nos empurram para a Associação dos Municípios do Vale do Lima, que nós nunca tivemos nada a ver com o Ponte de Lima e os Arcos e Viana. Bem, é o Minho, atenção. Também, mas o que é que interessa ao Minho? O Porto não faz parte já do Minho. João, mas do Minho, já está quem é que decidiu isso? É o Minho. O vinho verde vai até Falgueiras e a Minho, é uma região natural. Mas que qual é o Minho aqui na zona área litoral, qual é a diferença entre Esposende e Vila do Conde? É uma questão cultural. Eu sei qual é. Vem de longe. Olha, ainda ontem no Canal 2 da televisão estavam, enfim, uma reportagem, eles têm reportagem, não sei se poderia chamar reportagem, é mais um comentário, um documento sobre artesanato, e ontem era sobre bordados, aqueles bordados regionais, bordados ditos de Viana. Bom, Viana, portanto, tem aqueles motivos que são próprios dali, daquela região, que não é só a cidade, Serreleis, aquelas aldeias ou vilas ali à volta. Mas em todo o Minho há aquele tipo de bordado, agora com motivos diferentes. É o Minho. O Minho é uma província. As províncias já não existem, então pouco. Não existem, mas em termos culturais, geográficos, continuam a existir. João, mas a nossa ligação foi sempre ao Porto. Ou seja... A nossa, quando diz a nossa, de quem?
A nossa dos Pausendenses. O João, se calhar, é que não tem essa noção, porque assim, eu fui 2 vezes a Braga, quando era adolescente, sabe? Foi por causa da expansão, que foi no Porto, mas tínhamos que ir lá adiar a tropa, era no DRM. E para concorrer para a universidade, que não sei se agora é pela internet, mas na altura tinha que ir lá ao gabinete de acesso ao ensino superior. Certo, mas frequentou a universidade em Coimbra, pronto. Sim, mas quero dizer, as 2 vezes que eu fui a Braga, enquanto adolescente, foi precisamente por 2 atos administrativos ligados supostamente ao distrito que também já não existe. Claro, mas agora eu dou-lhe o exemplo inverso. Eu passei nos últimos 20 anos, passei 10 em Braga, a trabalhar em Braga, está a ver? Portanto, mas estava ligado por razões de trabalho. Eu estou a dizer, nós por razões geográficas, percebe? Não tínhamos administrativas que depois começaram a diminuir. Mas assim, em termos hospitalares graves, nós íamos para o Porto. Agora parece que já se vai para Braga, mas era para o Porto. Em termos de ligações de transporte e coisa, era Porto. E, portanto, a ligação era sempre essa. E, portanto, nada nos ligava a Braga, a não ser... Pronto, enfim, era o distrito, já não existe. Portanto, não existe o distrito, nem existe a província. Agora, repare, o que é certo é que nós ficámos aqui encurralados, quer dizer, nem tivemos comboio, que um foi para Barcelos, uma linha, e a outra foi até a Póvoa. E parou na Póvoa porquê? Agora parou o metro, porque já tinha o comboio. Porquê? Há uma tese que diz, que eu não sei se é verdade ou não é, que por causa das rivalidades de Fão, porque não havia... tinha que o comboio acabar em Fão. E, portanto, que ia ter uma estação importante, poderia potenciar o desenvolvimento superior. Não sei se é verdade ou não é. Mas não esqueça também que o poder agrícola, industrial, comercial de Barcelos é incomparavelmente superior ao de Esposende. Ou era, pelo menos. É natural que e penso que foi em relação a isso, foi em relação a Barcelos, não tem nada a ver com Fão. Em Barcelos como? Mas a linha da Póvoa podia vir até porque é um terreno plano, um solo plano, quer dizer, um investimento. Sim, não seria por aí além, por aí além seria sempre. Mas quando a linha vem é para transportar mercadoria e as pessoas, não é? Então, as Barcelos tinha outro poder, hoje não sei se tem. Tinha outro poder industrial, comercial, agrícola, que Esposende não tinha, e portanto é natural que o comboio fosse para Barcelos. Mas não foi para Barcelos, eu estou a dizer porque é que parou na Póvoa, a questão é outra. Pois, porque eu lhe vou dizer uma coisa, não é por acaso, não, isso é outra história, mas o comboio o metro acabou na Póvoa, o comboio acabou na Póvoa, mas eu pergunto, quando é a distribuição das verbas da área do jogo, vem para Esposende também? Sim. Não sei se também vai para Viana, para Esposende bem de certeza, havia uma trancha ou uma parte de... Mas é recente. Não, já sempre foi. Décadas. Que eu me lembro, já desde o tempo do Losa Faria, suponho eu. Portanto, não sei quando é que começou a ser distribuído. Mas a linha da Póvoa já vem desde o início do século. Pois, com certeza, mas eu estou a dizer, vou-lhe dizer outra, olha, no tempo em que, por exemplo, havia os regulamentos de polícia, que era o que regulava os estabelecimentos comerciais, nós tínhamos um regulamento de polícia, que era de Braga, do Governo Civil de Braga, perfeitamente inadequado, porque nós éramos o único concelho do litoral, e em que era um regulamento de polícia a pensar em municípios ou concelhos do interior. E, portanto, nós temos uma vocação turística mais próxima da Póvoa e da Vila do Conde, em termos de oferta de balneário, não sei quantos, do que propriamente com Vila Verde ou Barcelos ou... Portanto, aliás, nós podemos ver isso em relação à região do turismo, por exemplo, o turismo, neste momento estávamos ligados ao Porto, mas estávamos ligados a Viana, que era por causa da zona litoral. E, portanto, a grande luta, e eu também cheguei a dizer em tempo, mas eu não sou político, portanto, também ninguém me ouve, e não sei se havia muita gente a ouvir a rádio, eu acho que tinha sido, talvez, a maior bandeira dos nossos políticos era a integração na região metropolitana do Porto, a menos que eles tivessem medo de serem ofuscados em comparação com outros municípios, mas com franqueza. A Associação de Municípios do Minho, do Val do Minho. Essas regiões metropolitanas valem porquê? Pelo planeamento que podem fazer de uma região, vias de comunicação, tudo. Instalações, agora também não estou a ver qual é o interesse de Esposende em pertencer a seja que a zona metropolitana. Mas se tiver que pertencer a alguma, pertencer a nenhuma, mas pertence, mas agora o que eu acho que é anacrónico e perfeitamente incompreensível é pertencer à de Val do Lima.
porque a afinidade que tem por Esposende com os Arcos de Valdevez ou com Ponte de Lima ou o que quer que seja. Isto tem que pôr em causa, porque Ponte de Lima tem mais potencial turístico do que tem até Esposende, mas porque está na moda e continua na moda. Mas ainda continua na moda nos últimos 10 anos. O potencial Esposende tem mais, tem o mar, coisa que Ponte de Lima não tem. Se for ver tem bem, mar, mas para aí já tem pouco, é? Tem. Qual é o Ponte de Lima? Tem o rio. Tem um encanto, pá, tem uma marca. Mas olha, eu digo-lhe que também o senhor vai a Ponte de Lima fora da época alta e não vê lá ninguém. Posso lhe garantir que nos fins de semana todos tem mais gente Ponte de Lima, que se tiver sol, contrariamente ao que pensam que a peregrinação para aqui, o mesmo se passa. Claro que foi com a autoestrada também muito, não é? E também pela política do próprio Campelo, quer se goste, quer não se goste, com aquela história de não querer ser cidade, não é? Que os nossos políticos aqui de Esposende parece que era um objetivo que ia mudar, não é? E é um penacho, ser cidade ou não ser cidade não altera nada. Altera, há quem diga que altera nas taxas urbanísticas, mas em termos de, percebe? Quer dizer, a gente passar a cidade não altera a nossa qualidade de vida para o dia seguinte. Pois não, mas veja... E então ele dizia que mais vale ser uma vila grande ou boa do que uma cidade... Sem dúvida, mas o turismo, as pessoas têm posto muita esperança sempre no turismo, nisto e naquilo. A esperança é o emprego e o emprego vem com a indústria, tem que haver indústria. Estamos de acordo. Não é o turismo que nos vai salvar. Se tivessem optado aqui em Esposende por um turismo de massas, isto é, por um turismo de campismo, quer dizer, um complexo, possivelmente as coisas teriam corrido melhor, mas o turismo em Esposende foi essencialmente construção. Pois, mas a construção, como sabe, pronto, foi uma política que é legítima, de não construir em altura, não é? O que é que aconteceu? Que a habitação era muito cara em Esposende, os indígenas, se lhe podemos chamar assim, tinham que fugir para as freguesias vizinhas, para Marinhas, para Góis, para Góis a Marinhas, mas para Palmeira de Faro, até para Gandra, e o que é que acontecia? Isto tinha havido ao fim de semana. Claro. E, portanto, acabava por ser uma cidade fantasma, que ainda se vê, ainda tem alguns reflexos. Mas também, para ser mais barato, tinha-se construído em altura, o que... Aí, agora, é outra questão... Mas teria uma cidade para todos? Ora bem, é outra questão e agora vão dizer, quem me ouvir vai dizer assim, este fala depois é fácil falar. Mas na altura eu também achava interessante, não se podem construir mais do que 2 ou 3 pisos. Agora penso de uma forma um bocadinho diferente. Possivelmente em termos ambientais, urbanísticos, era preferível ter construído aí 3 ou 4 torres de alfire e ter deixado mais espaço livre, porque Esposende hoje tem um aspecto apertado. Sim, na verdade tem poucos espaços. Não há espaços livres, não há amplitude, jardins. quer dizer, a condizer com o rio. Há ali aquela obra do rio, pronto, que tem alguma piada, aquilo ficou também extremamente caro, mas não tem propriamente amplitude. A amplitude é natural, é uma marginal muito extensa, mas depois é aproveitada com moradias pequenas, já fora de moda, quer dizer, aquela marginal não tem, digamos, a imponência que poderia ter uma marginal. A da Póvoa pretende também ter, tem prédios, tem vida. Mas sabe que a Póvoa é um exemplo negativo daquilo que não deve ser o urbanismo, não é? Mas o que é certo é que eles têm gente. E aquilo aumenta enquanto aqui, que é outra questão, é outro aspecto que se pode questionar, que as pessoas, é a segunda ou terceira habitação, que até cozinham em casa, que até, pronto, pessoas de dinheiro, enfim. E às vezes é um mito pensar que o turismo dito de qualidade que traz mais dividendos ou mais rendimento para as pessoas, porque se não há em altura, portanto, a oferta é muito menor, não é? Portanto, há poucas pessoas para restaurantes, havia o campismo. Também não percebi o fundamentalismo anticampista, porque o campismo traz os pobres e traz os ricos, não é? Mas houve uma frase que um ex-presidente da Câmara, não sei, a frase não me lembro dela, mas lembro-me da expressão, não queriam aqui campismo de pé descalço. Pé descalço, ou seja, eu ouvi o Alberto Figueiredo dizer um dia que não se importava nada que fosse o destino mais caro do país, Esposende. E portanto eu percebo o que ele quis dizer, mas... A petulância tem os seus custos.
porque uma altitude mais humilde possivelmente dá mais resultado. Não, a questão... Campismo. Campismo é uma coisa... João, a questão, exatamente, mas a questão é que as pessoas vão atrás, não estão as pessoas. Portanto, nessa clivagem não há ricos ou pobres, ou seja, o pobre vai atrás do rico, o rico vai atrás do pobre. Isto é, se há um grupo de amigos, não é, que querem ir passar férias a Esposende, para onde é que vai? Pode haver miúdos ou adolescentes com mais capacidade do que outros, mas vão atrás da maioria, não é? Portanto, se houvesse campismo, claro, regulado, ainda há bem pouco tempo não havia, portanto, nós chegámos a assessorar no programa da rádio, em que não havia um parque de merendas, quer dizer, as pessoas se vierem no autocarro e se quiserem trazer o farnel ou não sei quantos, onde possam estar. Parece que o destino, o karma de Esposende era o passeio dominical, dar a volta à rotunda, virem nem parar. O dito passeio dos tristes, que eu acho que é uma violência, mas eu compreendo a caricatura, não é? Portanto, as pessoas também fazem o passeio dos tristes porque muitas vezes não têm capacidade para parar, mas realmente nos irrita, não é? Que é ver as pessoas que andam a circular de carro, podiam fazê-lo a pé. Agora tem aqui uma marginal simpática, não é? Para a caminhada, estamos na paranoia da caminhada, e por isso, porque não deixar o carro e passear, não é? E andar ali, eu compreendo as pessoas, algumas é o único dia que tiram o carro da garagem, depois há aquele fenómeno muito português de que andam com o carro de trabalho durante a semana, de 2 lugares, ou com a carrinha, depois vão tirar o BMW ou o seu carrito. Não estou a falar isso com desprimor, percebe? Mas eu compreendo. Então, comprar um carro, vamos ter que sair com ele, não é? E sair, claro. Pronto. Mas realmente é triste ver Esposende ao domingo. Mas repare, estas pessoas, as pessoas optam sempre pela solução mais lógica. Repare, para passearem a pé na marginal teriam que estacionar a viatura. Onde é que há lugar para estacionamento suficiente? Não há. Então estacionam em marcha. Quer dizer, no fundo aquele passeio pela marginal é uma forma de estacionar, só que não podem estar parados, vão sempre circulando lentamente. Portanto, isto equivale a estacionarem a viatura e ficarem dentro dela a olhar para o mar. Ali não, ali andam lentamente. Percorrer esta marginal de 2, 3 km a 5 a hora demora uns largos minutos. É um passeio, pode ser legítimo, tristes, mas faz algum sentido. O que eu estou ali a ver quando vejo aquelas viaturas a 5 a hora é 200 ou 300 viaturas estacionadas em movimento. João, mas às vezes vê-se, repare, quando fazem iniciativas, vê-se interação, entende? Vê-se convida, percebe? Por exemplo, faz uma iniciativa qualquer no Parque Radical ou no Largo do... e vê-se as pessoas com energia, com alegria, percebe? E o passeio dos tristes não é por acaso. Está a entender? As pessoas, afinal, vêm a Esposende e não são felizes. Vêm no primeiro dia de sol, vamos for este fim de semana, se tiver sol, o João está a imaginar, vai ser uma invasão, não é? Mas é uma invasão que não tem retorno, que nos magoa, que até nos perturba, nós, esposendenses, não é? O Esposende não é nosso, quer dizer, é de todos, mas efetivamente, viessem as pessoas e fossem felizes. E aquele passeio dos tristes, há de chamar de triste precisamente por isso. Portanto, quando põem ali uns pinchões ou coisa para os miúdos, eu não sei quantos, no fundo são os miúdos que obrigam os pais a vir ou a fazer, e já se nota ali uma interação. Eu gosto de ver as pessoas a mexer, e realmente está dentro dos carros, num dia de sol, percebe? É que se estiver a chover, até já nem vem, mas está a entender, num dia de sol, uma paisagem fantástica como tem Esposende, é um contrassenso. Não faz sentido. E, portanto, realmente... Pois, bom, eu se tivesse tido a pouca sorte de ter sido Presidente da Câmara, e agora isto não é propriamente para rir, em lugar de ter feito aquele passadiço ao longo da marginal, no fundo ampliar 1 metro ou 2 a largura do passeio, ao longo de uma distância tão grande, ficou caro. Eu teria feito uma ponte para o outro lado. Do lado de cá para o outro lado. Não sei se tecnicamente, mas ponte... Uma ponte pedonal, evidentemente, não para viaturas, uma ponte pedonal, e então sim, seria uma sensação maravilhosa atravessar o rio numa ponte pedonal e depois ter acesso à praia do outro lado, que é uma praia abrigada, agradável, é uma praia de rio.
Isso poderia ter dado outra... Mas para a reserva... Eu isso não sei até quando seria possível por causa da reserva, em termos de... A reserva também, deixe-me que lhe diga que é uma verdadeira anedota. Anedota não pelo valor das espécies... É a reserva do kitesurf? Mas quando eu vejo... Da própria duna em si, porque... Segundo dizem, o andar muito em cima da duna dá cabo dela. Mas daí e dávamos cabo dela, porque andar muito em cima da duna significa que as pessoas estão a usufruir, querem proteger os patos bravos, e acho muito bem. E então e o ser humano? Não deve ser também protegido? Se permite interação com aos patos bravos andar por ali, porque é que não permite ao ser humano andar? Portanto, para mim, isto de áreas protegidas é uma, digamos... Vamos dizer assim, este tipo é um selvagem, é um bandido, é uma pessoa sem sensibilidade ambiental, nada disso. É artificial, uma área protegida. Pensa que é protegida, logo o facto de ser protegida significa que não é natural, certo? Mas preferia área natural, mas para ser área natural nunca teriam construído aquelas moradias, aqueles prédios. Claro, já está. Construíram e depois de construir, depois de estragar, é que vão proteger. Isto é como eu dar 2 chapadas aí num inocente qualquer e depois então fazer-lhe umas festinhas, quer dizer, é hipocrisia. Isto em termos globais, estou a dizer que as pessoas que apreciam o ambiente e que querem agora proteger o que é para não estragar mais, que não estejam bem intencionadas e que não faça sentido, e eu tenho admiração por essa gente. Agora, em termos globais, em termos, digamos, históricos, sem fundamentalismos, não é? Porque temos que perceber, esta gente tem que entender que, a menos que eu esteja enganado, tudo é pensado com a finalidade última ou primeira de servir a felicidade humana, sem dúvida, em interação com o meio, mas esse será sempre o critério. Não é oprimir o ser humano para servir a natureza, ou os animais, ou o ordenamento do território. Tanto mais que não há incompatibilidade, pelo contrário, há complementaridade. Quando criaram os primeiros parques naturais por essa Europa fora e dificultaram a presença humana, arrependeram-se mais tarde. Porque uma região deixada ao abandono transforma-se numa selva. Perdeu aquele atrativo de uma natureza acolhedora. Eu vou dar o exemplo a orientação mudou ali das ilhas X na Galiza, que eu acho que é uma coisa estúpida, que é, não há, é mentira, mas depois vou dizer porquê, não há caixotes de lixo, portanto, o lixo que leva tem que o trazer. O princípio é até engraçado, se é um princípio educador, mas depois, então se levam comida, se levam bebida, se levam não sei quanto, então não tem uns palermas que tragam também o lixo. Percebe? Quer dizer, o João leva o lixo e traz o lixo, mesmo o lixo compra lá, porque lá também há lixo à venda, que é latas de Coca-Cola, e portanto não há sítios para pôr lixo. Depois eu, feito ingênuo, andei lá a correr a ilha, não sei quanto, e depois vi uns caixotes de lixo escondidos numa zona inacessível da ilha, que era para a parte dos restaurantes e do parque de campismo e não sei quantos. Tinha uma hipocrisia, aquilo que dizia um bocado. Está a perceber? E lá vemos nós que pagámos não sei quanto para ir lá de barco e depois trazer o saquinho. Tudo bem, mas porque é que não tinha lá um saco, um sítio para depositar o lixo e depois eles trazerem aquilo de barco? Que traziam o lixo também do restaurante, sabia lá um ou dois. Os tais fundamentalismos. Que não faz sentido nenhum, quer dizer, é fazer crer que... Mas isto é educação ambiental, quer dizer, então a gente depois chega lá a Baiona ou não sei quanto e tira o saco para o primeiro sítio onde encontrar. Ali já se pode pôr, ou é no caixote. Então também tinha lá o caixote. Já não digo em todo lado, mas por exemplo, onde se apanha o barco, ou à beira do restaurante, ou onde tem o parque de piqueniques, porque lá também os tinha, e portanto a pessoa tinha que ensacar aquilo. Imagine que no palamar de carne ainda tinha de ver aquilo às costas. Não é? O lixo. Mas e depois toda a gente achou graça. Eu disse, mas isto não faz sentido. Ai não se pode fazer lixo? Não, mas eles não disseram que não podíamos fazer lixo. Dissemos que tínhamos de trazer o lixo outra vez para casa. Só nos deviam dizer para levar para casa. Já agora porque é que sabe deixar lá em Vigo ou em Baiona? Então leve-o para casa, para Portugal. Eu também tinha dado. Bom, eu também gostava aqui de temos o livro, não é? Mas eu gostava a propósito também veio agora uma notícia, a propósito da proteção dos idosos, que nós já falámos, mas noutra vertente, realmente continua um fenómeno que me está a preocupar imenso. Continua a aumentar
penso que não será só enfatizado pela comunicação social, parece que será uma realidade. Os assaltos a idosos, já não estou a falar de familiares, não é? Isto é, algo está errado ou algo está a mudar em que realmente os criminosos acham estes alvos apetecíveis porque casas abandonadas, regiões abandonadas ou freguesias mais... E em que este caso não é só roubar, que eu acho uma coisa perversa, porque os idosos já são indefesos, não é? Portanto, bastaria prendê-los ou fechá-los num quarto e levar-se que tinha a levar, mas não, pancada, portanto deram pancada e um dos idosos até morreu vítima da assistência, depois de assistido no hospital. Portanto, o que é que levará esta gente, além de assaltar, portanto, por aquilo que eu vi, os 35 euros, mas é certo que eles seriam à procura de mais, e não sei se agora vai pegar a moda, como no Brasil, de baterem nas pessoas por terem pouco dinheiro, porque então eles não leem os jornais, não é? Na esperança isso é uma forma de tortura, obrigar... Aquilo que se dizia, não tem mais paciência, para a próxima tenha. Se tiver, é capaz. E uma educação para os outros, porque, por exemplo, dizia-se no Brasil que as pessoas deviam fazer acompanhar, não de muito dinheiro, mas também não ir completamente tesos, porque senão vai uma pancada pela frustração do ladrão não conseguir atingir o objetivo. Está a entender? E, portanto, será que esta violência gratuita, por causa da frustração dos ladrões que não conseguem encontrar o ouro ou as quantidades de dinheiro que normalmente os idosos costumam ter, mas que agora, se calhar, obviamente, já estão avisados para o efeito? E, portanto, e o que é que se pode fazer? Pessoas como o João, que tem o seu pai, agora está distante, mas que têm os idosos longe, que eles se recusam, como já disse aqui, a ver como é que pode ficar tranquilo, sabendo que estão particularmente indefesos numa zona com pouca... O Estado não pode olhar para o interior do país como alguma coisa que não rende. O interior do país é território, portanto devia ser acarinhado. O Estado tem que acarinhar, não pela rendibilidade, isso é para os particulares, para os empresários. Esse é que tem que se preocupar com as receitas, em manter a empresa a funcionar, em ganhar dinheiro, em dar dinheiro a ganhar. Mas o Estado não se pode preocupar, isto é quase aqui uma inversão. Querem transformar os empresários em funcionários através daquelas leis difíceis de cumprir, dos regulamentos por aí fora. E o Estado transformar-se em empresário. O Estado não é empresário. O Estado tem que se preocupar com o território, com a nação, com a continuidade. Então o interior tem que ser acarinhado. Para o interior ser acarinhado, depois ia falar no mapa judiciário, que viria agora a propósito. Exatamente, não é? Que é, temos algum, não é? A estação dos Correios não é só uma estação dos Correios, é um posto, é um local, é um centro onde as pessoas se encontram, facilita também a vida. Portanto, isto não pode ser visto em termos de rendibilidade, tem que ser visto em termos de território. E o Estado tem abandonado o território. A propósito da Troika, mais uma vez, o que está a acontecer, nós estamos a transformar-nos com aquelas características típicas dos países do terceiro mundo, em que grandes cidades com áreas metropolitanas em que gravitam ali com excesso de população, com infraestruturas incipientes para o aglomar dessas pessoas, e depois vastas áreas desertas, mas em alguns desses países recentes ou mais novos sempre foram desertas, mas o que nós estamos agora a assistir a um fenómeno que já não é de agora, que é o êxodo rural e do interior, não só das aldeias, das áreas rurais para as zonas urbanas, mas também continua a ser do interior para o litoral. Contudo, que depois os custos, eles não fazem contas, suponho eu, porque depois os custos do excesso de população no litoral, se calhar até superam os custos de manter tribunais, de manter hospitais, de manter... Porque não é os edifícios. Claro. São as pessoas, é os quadros, porque depois as elites que estão inerentes, se é que podemos chamar assim, que estão inerentes a esse tipo de serviços, que é os advogados, que é os juízes, que é os médicos, que é os enfermeiros, que é toda uma série de profissões que se fixam aí e em que os seus filhos vão frequentar a escola e que são, digamos assim, um incentivo e à própria prosperidade da região. O que é que nós vemos as pessoas a fugir. Esta retirada de serviços
eu penso que nós iremos pagar, vamos pagar muito caro esta fatura no futuro. Pois é, e aqui esse ponto é importante, é que não é propriamente a comodidade dos atuais utentes que está em jogo, embora também esteja, claro. É o futuro, é aquilo que o senhor diz e diz muito bem. Ao retirar os serviços, retiram-se as pessoas, e retiram-se até pessoas com um certo potencial de João, faz-me lembrar depois aquela anedota do espetáculo terrível, não é? Lá na sala de espetáculos, em que o espetáculo era tão mal, que toda a gente fugiu, só ficou um desgraçado, não é? E a pessoa, parabéns, que ao menos está aqui alguém que aprecia a nossa música, e a pessoa diz, não, roubaram umas muletas, não é? Porque não conseguiu fugir, e só não sai do interior agora, só não sai quem não consegue, que são os idosos, que são as pessoas que têm capacidade económica, e isso é futuro. Isso é futuro. Porque, de resto, os empresários já fugiram, não é? Porque, para o estrangeiro, e porque não há, no país todo, não é? No interior, nem no coisa. E, portanto, nós estamos a construir um país que já tinha, portanto, as assimetrias que tinha. Alguns dos fundos que vieram era para o equilíbrio das regiões, não é? E que, então, foi um investimento inútil. Ou seja, mais uma vez, falta de planificação. Então não era fácil explicar a esses senhores da Troika que onde se investiu milhares de euros a reconstruir tribunais ou escolas, que era preciso pelo menos deixar rentabilizar essas infraestruturas por mais uns anos? Ou seja, ou se errou quando se fez isso, ou então se vai errar agora. Porque se gastaram milhares de... O que é que vão fazer? Vão fazer como as escolas? Depois vão vender os tribunais ao desbarato quando estiverem podres daqui a 4 anos, ou 5 anos, ou 10, ou 20? No fundo, o que aconteceu com as escolas do interior é o que vai acontecer com estas infraestruturas. São incongruências. A outra dimensão e a outra escala. E será que estas pessoas que vivem em Lisboa, mas que a maior parte deles até vieram do interior, não sentem esta realidade? Que é o país que está a ficar amputado, não é? Quer dizer, vai ser Lisboa e Porto e as grandes cidades e o resto. Quer dizer, fala-se no preço da insularidade, que é preciso pagar para a integridade do território nacional, que é preciso que os naturais e residentes nas ilhas tenham apoios para poder a ligação com a metrópole, para estudar, para isto, para aquilo. E a interioridade, não era também de... Os médicos que trabalham no interior não deviam ser mais... país desenvolvido, há dias falámos na Suíça, parece que estamos... estou condenado a aludir à Suíça. A Suíça é um país extremamente desenvolvido industrialmente, em todos os aspectos, e a Suíça é um país rural. Aquelas fábricas de relojoaria, portanto, uma indústria de precisão, top, estão espalhadas pela província, pelas aldeias. Não há aquele mito, nem aquela... O mito da concentração urbana. Das zonas industriais. Aliás, a indústria relojoeira suíça começou com agricultores que tinham muito tempo disponível no inverno, vinha a neve, não podiam, portanto, sair, tratar os animais, e então nos tempos livres iam fazendo alguma coisa. E a indústria relojoeira começou com agricultores, com gente com as mãos pesadas, duras, como aí também os nossos minhotos, não é? E as minhotas agarradas à enxada, com certeza que não tinham umas mãos delicadas, eram umas mãos grosseiras na sua forma, mas com delicadeza de gesto e de sensibilidade. Isso tem piada ao nosso Minho, porque o nosso Minho também era uma região extremamente rica e diversificada em tudo. Tal como a Suíça, claro que é uma escala diferente, aqui não se faziam relógios, mas faziam-se outras coisas, não é? Mas, pronto, só para dizer que realmente a ruralidade não é incompatível com o desenvolvimento industrial, até de ponta, como as pessoas dizem. Agora, quer dizer, os labaregos, vamos agora, as pessoas que têm uma mentalidade provinciana, é que pensam que só há coisas modernas na grande cidade. Pois, e também há aí um mito urbano de que a ruralidade é atraso, quer nos costumes, quer na cultura, quer não sei quantos, e que realmente... Faz-me lembrar, enfim, os colegas, isto já há 20, 30 anos, que em conversa me disseram: eu nunca vivia na província, na aldeia, nunca sabe que eu gosto de ir ao teatro, nunca iam ao teatro.
rarissimamente foram ao teatro, não é tanto o pretexto para ver a grande cidade, era ir ao teatro. O pretexto é, quer dizer, é a diversão, é ir ao centro comercial, é o passeio dos turistas. Portanto... Pois, é verdade que também, aqui há uns anos atrás nas aldeias, se fazia teatro com as pessoas locais e não sei quantos, e que agora que acabou também, não é? E se calhar até havia mais empenho, eu lembro quando era miúdo, e agora, portanto, há freguesias em que há ainda grupos de teatro, e Esposende também há, eu havia lá o teatro experimental, mas o que é certo é que eu digo isso e nunca fui ver. Mas quando era miúdo lembro-me que havia ver as pessoas da nossa aldeia a representar, era sempre uma... Aliás, aqui em Esposende também chegou a haver teatro local, penso que houve até uma revista, uma opereta, quer dizer, um teatro cantado aí há uns anos, há 10, 15 anos. Houve Claro, houve uma tentativa interessante, eu até tenho lá uma gravação. Era muito mais interessante, e podemos também, é muito mais interessante do que este carnaval, de querer importar aqui modas do Brasil, não é? Em que o nosso inverno rigoroso, e que me perdoem as pessoas, mas que eu acho perfeitamente anacrónico, isto é, quando é uma vertente dos carros alegóricos, não sei quantos, mas às vezes tentar resistir àquela tentação de abrasileirar o carnaval, que nós não temos clima para isso, nem espírito. Nem espírito. Nós temos alguma coisa parecida com o carnaval no São João, as marchas do São João. Isso tudo bem, está em junho. Perfeitamente integrado nos costumes, e em junho, no fim de junho. Portanto, aquilo acompanhado de umas boas sardinhas, pois. Portanto, o nosso carnaval vende bem ao São João. Pois, e é esse que nós devemos explorar, não é? Que é a parte do ano. Como está a chegar ao fim, eu tinha um livro para recomendar, para sugerir, que penso que ali o nosso amigo Feira irá passar nas imagens, que é da muito querida Margarida Rebelo Pinto, cujo título, enfim, ela tem vários, mas este é o que eu estou a ler. Há sempre uma primeira vez. Eu não gosto dela, portanto já vou aqui dizer, não gosto. Ela até escreve, nós já estivemos aqui a falar, ela até escreve mais ou menos bem, mas sobre questões fúteis, e aí está a graça do livro, que é um livro despretensioso, que também por capítulos curtos, dentro daquilo tem sido a filosofia, enfim, isto aqui nos livros à maneira do Rebelo de Sousa, portanto é aqueles livros que estão a ler, e eu ultimamente tenho livros em vários sítios, e portanto como são livros que têm capítulos pequenos, em que dá para ler em 5 minutos cada capítulo, interrompeu, e que muitas vezes até não tem conexão. Portanto, ela fala aqui, enfim, ela escreve sobre o amor, não sei se porquê, mas pronto. Algumas banalidades, eu posso dizer aqui, porque há uma referência que tem na capa para as pessoas terem uma ideia do que é que ela fala no livro, que o melhor do amor é sabermos muito pouco sobre ele. O amor tem muitas caras, tanto pode ser fiel quanto traiçoeiro, fugaz quanto eterno, sereno quanto inquietante. Este livro é uma descoberta sobre nós, sobre os outros, sobre a vida. Enfim, isto é como aos signos, dá para os dois lados, dá para tudo, não é? Pronto, exatamente. Mas, para deixar aqui um cheirinho sobre que ela escreve, eu acho que é um livro para homens, porque escreve sobre aquilo que as mulheres pensam dos homens e que nós, muitas vezes, vemos a coisa pelo prisma masculino. É muito difícil nós vermos aos olhos das mulheres, não sei se o João também tem essa percepção, é a dimensão que eu tenho, que nos ensina a ver as mulheres como elas são, e depois eu dava aqui um bocado de picante, que é, há aqui um capítulo que ela diz, que é, salvo erro, o capítulo, isto não tem número, mas pronto, que é na página 127, que é tigres, panteras e outras espécies, em que ela diz que a mulher tem quatro animais de estimação, que é o jaguar na garagem, o bison no armário, o tigre na cama e o urso para pagar as contas. E então isto quer dizer que há muitos ursos, não é? Que há muitos ursos. E que é uma caricatura daquilo que é não está mal. Está bem,
esta interação das relações do amor, e portanto, que é um livro engraçado, que é um livro em que ela explora esta temática de relações amorosas. Ela escreve bem, escreve com perspicácia. Claro que traduz a mentalidade da nossa classe média alta, quer dizer, já conversámos um bocadinho, portanto, também isso é um compêndio da classe média alta. Do amor urbano. Do amor urbano, uma certa futilidade, não é? Enroupada. Porque, repara, a classe média alta geralmente foi poupada às agruras da vida, não é? E então desenvolveu fantasias. E digamos que ela escreve bem, ela tem talento, até tem inteligência, mas realmente sem ela querer, reflete essa mentalidade. E também a disfuncionalidade das relações numa certa... nas cidades cosmopolitas, não é? Portanto, em que a diversidade é muito maior. Claro. A tentação é grande. As pessoas se podem esconder mais facilmente, nós aqui estamos mais expostos, e em que as relações são mais efêmeras, aquilo que eu constato, ou seja, em que os divórcios são mais frequentes, em que as traições são mais comuns, apetecíveis, mais comuns. Vamos tentar imitar a Margarida Gil Pinto e não vamos poupar nos adjetivos. Quantos mais melhores. Claro. E em que ela tenta fazer essa embora há aqui uma parte que me um bocado deprimente, não é? Quando, relativamente à mulher, em que não se aplica aos homens, quando numa quarta ou quinta relação frustrada, o conceito de encalhada parece que tanto é urbano como rural, ou seja, que é uma coisa que eu nunca percebi muito bem, porque é que a mulher se pode sentir encalhada mais facilmente que o homem. Não sei se é para um homem ter um mercado de prostituição mais fácil, porque o encalhar dá para os dois lados. O encanto feminino pode ser perdido mais facilmente. Com a idade. E não é as mulheres vivem mais dificilmente com o envelhecer. Perdem uma certa, não digo inocência, mas uma certa espontaneidade. Quer dizer, uma mulher experiente perde a espontaneidade e nota-se no trato. Enquanto a mulher pode ter mais idade, mas sendo menos experiente, mantém mais entusiasmo, mantém outro brilho no olhar. Eu estou a tentar imitar a Margarida Gil. Ela diz aqui uma coisa interessante também, que é todas as mulheres sonham ter um homem que consigam controlar, não é? Que lhe faça as vontades todas, mas depois andam atrás do tigre, do conquistador, que lhes garante emoções fortes pelo menos nos primeiros 15 dias. Ora, e agora você disse tudo nos primeiros 15 dias, porque depois a coisa... Tudo se apaga. Tudo se apaga. Mas, no entanto, ela cai numa ratoeira que ela própria constrói, que é pensar que o homem que pode subjugar ou submeter um homem através do seu encanto, a sua atração física. Ora, realmente o homem pretende essencialmente, evidentemente, um homem pretende família, estabilidade, por aí fora, como uma mulher, de uma forma geral, pretende. Mas se entramos nesse plano, enfim, das fantasias burguesas, realmente as mulheres têm que se persuadir de que se prendem um homem é porque o homem pensa em ser tigre. Ou exercer as suas faculdades de tigre, mas muitas vezes ela... Mas depois não quer na jaula, quer uma jaula, não? Digamos, submetido, ele está submetido aos meus encantos. Deixa de ser tigre. Tudo o que ele quer é o ato prosaico, seja com ela, seja com uma sucedânea igualmente apetecível. De preferência amiga. Sim. Amiga próxima. De preferência acessível, não é? Digamos que ela diz assim, este indivíduo está preso porque eu sou especial. Não, aquele indivíduo está preso porque quer alguma coisa. Não tem a ver com a especialidade dela. Podia ser outra. Pois eu compreendo. Ela acaba por fazer uma análise muito feminina, para não dizer feminista, da análise das relações amorosas, não é? E que, portanto, faz ali um estereótipo de vários tipos de relações. A propósito disso, eu tenho outro livro que já estou a ler,
Temos que mudar a temática geral não, da conversa. Sabe, eu tenho uma velha preocupação que eu nunca consegui entender, que é, talvez não tenha que perceber como é que, primeiro, porque é que pessoas que se amam não se podem entender, ou que agora parece que o amor tem um género da sua própria destruição. Parece que é que já tem em si um período de validade e, portanto, se não explode por uma coisa, explode pela outra. Se não rebenta, apodrece, e, portanto, que eu acho que é um contrassenso. Ou seja, ou as pessoas não sabem lidar com o amor e portanto, desvirtualizam ou valorizam outros aspectos na relação, não é? Porque o amor é suposto ser livre, não, portanto, sem grandes condicionalismos, senão passa a ser outra coisa qualquer. Ou seja, as pessoas gostam porque gostam, não gostam porque cumprem um determinado ritual ou porque alguém gosta deles. Portanto, há uma certa reciprocidade, mas não está essencialmente dependente disso. Portanto, eu acho que efetivamente ela acaba por deturpar ali um bocado a análise que faz, e depois na análise que faz dos homens que falha, porque vai muito naquele estereotipo que as mulheres valorizam portanto, a segurança numa relação e os homens a fantasia, o que não é necessariamente verdade, são estereotipos que já não... Portanto, eu acho que nós queremos fazer crer que procuramos a aventura, quando às vezes até alguns homens valorizam mais a estabilidade do que a mulher. E elas querem vender a ideia, ou foram educadas dessa maneira, que é estabelecer a segurança, não é? Talvez o bison e o jaguar, e o tigre às vezes até passa para o lado, se aparecer, se não aparecer está no vizinho, não é? E portanto, eu acho que acaba por ser uma visão um bocado primária daquilo, porque já não será assim tão típico, quer na parte feminina, quer na parte masculina, e portanto ela tem que aprender a conhecer melhor os homens. Não sei se tem a ver, não sei se tem a ver com as relações. Não temos começado com a apresentação do livro, mas podemos continuar, não é? Porque o outro livro que vem para a semana também tem a ver com esta temática, que é vem para a semana o seu, que eu estou a ler, que é de um psicólogo italiano. Os títulos eu não sou muito bom a fixar. Alberoni. É o primeiro livro que está editado em Portugal. Ele é professor no Instituto Pablo, não sei o que, nos Estados Unidos, não é? Que é uma coisa que me também faz confusão. Todas as pessoas com qualidade depois têm que ser professores nos Estados Unidos. Eu acho que às vezes deve ser franchising, não é? Eles devem dizer assim, olha, pagas X para dizeres que és professor no Pablo não sei quantos, num instituto qualquer. E ele também tem 14 guiões para classificar a mulher, ou os estereotipos, desde a beija-sapos depois ele tem ali e depois com exemplos concretos, ou seja, que partiram da sua vida profissional, com divórcios, com problemas mentais, etc. Como se o amor pudesse ser salvo com terapia, que eu acho que essa também é uma fantasia, ou seja, que no fundo não está aqui neste livro, mas está noutros livros que eu estou a ler agora, de terapia conjugal, partindo do princípio que o falhanço, o fracasso de uma relação pode ser tratado como uma doença, que eu acho isto perfeitamente perverso. Que o amor também não foi plantado, não é? Digo eu. Podemos discutir aqui a gênese do amor, se nasce, se é uma química, se é uma reação química, que é mais aqui da área da sua área, ou não. Se é uma coisa que se constrói, mas tem que começar de alguma coisa. Se é um interesse, o casamento é um negócio, ok. Eu estou a dizer o amor, propriamente, se é que isso existe. Ou se nós classificarmos o amor todos a mesma realidade, ou chamamos o amor todos a... Quer dizer, eu tenho uma visão mais prosaica. O amor é simplesmente o interesse por uma pessoa, quer dizer, estou interessado em relacionar-me com uma pessoa, então chamo um relacionamento íntimo. Relacionamento íntimo ou permanente, quer dizer, essa do interesse. Quando eu digo íntimo não significa, digamos, chegar a vias de facto. Pode ser um relacionamento íntimo permanente, uma convivência constante, diária, o conhecer, portanto, no fundo,
uma relação de amizade muito profunda. É um interesse. Essa faz lembrar aquela anedota da pessoa que vai da pessoa que vai a psiquiatra, à senhora, e ele perguntou-lhe, mas você casou por amor ou casou por interesse? E ela diz que não, só se for por amor, que o interesse nele não tem nenhum. Isto é para terminar. Termina muito bem. Boa maneira de terminarmos o programa de hoje. Mais conversa afiada com o Dr. Ramiro Santos e o professor João Batista. Já sabe que terá também depois disponível no canal da Exposente Serviço TV todo o programa, não só este como os outros anteriores, como também através da MEL, do 680-650. E como eu disse, foi mais conversa afiada com o professor João Batista e o Dr. Ramiro Santos. E já sabe, nós voltamos na próxima quarta-feira. Uma boa noite e então até ao próximo programa.